Saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos meditando no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 8, do verso 23 ao 27. O nosso tema, Jesus acalma a tempestade. O texto bíblico nos diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meus amados, depois de passar o dia ensinando, curando e libertando a muitos daqueles que o seguiam, no final da tarde, Cristo e seus discípulos entraram num barco e partiram em direção a Decápolis, do outro lado do lago, em uma área em que os judeus evitavam frequentar, porque ali a maioria dos moradores eram gentios. Durante a travessia do mar da Galileia, os discípulos conduziam a embarcação enquanto o Senhor dormia tranquilamente sobre uma almofada na polpa da embarcação, provavelmente vencido pelo cansaço do exaustivo dia que ele tinha enfrentado. Marcos 4, de 35 a 41. Repentinamente, eles foram atingidos por uma tempestade tão forte que as ondas invadiram o barco em que estavam, causando desespero aos discípulos, pois pensavam que iriam perecer. Foi diante desse cenário que os discípulos, alguns deles experientes pescadores, decidiram acordar o Mestre para pedir-lhe socorro e livrá-los da morte. Ao ser despertado pelos discípulos, Jesus perguntou-lhes qual era o motivo para tanto desespero, se era a falta de fé, ou seja, se eles não confiavam em Deus. Na sequência, ele se levantou e ordenou que os ventos se acalmassem e as águas do mar ficassem tranquilas. Esse milagre deixou todos maravilhados com a autoridade do Senhor de submeter até as forças da natureza ao seu poder. Ao mesmo tempo, ele cumpriu as palavras do Altíssimo, registradas no livro dos Salmos, capítulo 107, dos versículos 23 ao 30, que diz: na sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Meu amado, minha amada, quando você enfrentar as tormentas da vida, passar por momentos de angústia, não deixe que as aflições o faça esquecer de clamar ao Senhor, de invocar ao seu nome. Somente Ele pode livrá-lo das tribulações e dificuldades que atingem o seu barco, a sua vida. Certamente Ele o livrará da tempestade e o guiará a águas tranquilas. Que Deus assim nos abençoe em mais esse dia de meditar na sua palavra.